Um outro aspecto importante em relação ao lingotamento contínuo se refere ao projeto e operação otimizados dos moldes que são empregados para lingotamento de tarugos e placas. Um ponto importante é o material utilizado na confecção do molde. A utilização de cobre com baixos teores de fósforo e prata tem caído em desuso porque ocorre uma maior distorção do molde nessas condições. Então, se passou a utilizar cobre com fósforo, designado pela sigla DHP, com pequenas adições de prata, ou então cobre com cromo e zircônio. Esses tipos de ligas apresentam uma menor distorção do molde e, portanto, são mais interessantes para a sua confecção. Já foi mencionado também em vídeos anteriores que os moldes apresentam sempre conicidade e essa conicidade busca reproduzir a contração que o aço sofre durante o seu processo de solidificação. Essa conicidade ela tem importância sobre a profundidade e uniformidade das marcas de oscilação, afeta a questão de extração de calor e, logicamente, na sua definição é importante considerar-se também a distorção que o molde vai sofrer e as influências que essa conicidade vai ter sobre a qualidade superficial da peça. É comum ter-se diferentes arranjos de conicidade. A mais simples é aquela que usa uma conicidade constante ao longo de todo o comprimento do molde. Outra, dupla, utiliza-se uma conicidade maior no início e uma conicidade mais reduzida para a parte final. São duas seções diferentes, mas com conicidades fixas em cada uma delas. E uma conicidade múltipla, muitas vezes parabólica, procurando ajustar melhor a contração da peça que está sendo solidificada. Uma tarefa extremamente importante é definir a conicidade mais adequada, uma vez que isso depende muito das características do aço que está sendo solidificado e é significativamente afetada também pela distorção do molde, que por sua vez depende das condições de extração de calor. Há na literatura dezenas de modelos propostos exatamente com essa finalidade de ajudar o projetista a definir da forma mais adequada a conicidade para o molde que vai ser utilizado para diferentes geometrias de peças sendo lingotadas. Comentando agora especificamente sobre o lingotamento de tarugos de seções menores, normalmente a espessura da parede de cobre para esses casos varia de 13 milímetros quando se tem seções menores seriam aquelas com lado de 100 até 150 milímetros, indo a valores até da ordem de 20 milímetros para seções maiores da ordem de 200 milímetros. É comprovado pelas informações da literatura que espessuras maiores que 20 milímetros podem causar problemas quando a lubrificação é feita com óleo. Isso porque as temperaturas da superfície do molde vão ficar bastante elevadas e no contato com o óleo pode provocar uma maior vaporização deste óleo e comprometer os aspectos relativos à lubrificação. No caso de placas, essas espessuras são bem mais elevadas, se falam em valores da ordem de 30 até 50 milímetros, dependendo das dimensões da peça ou da placa que está sendo lingotada. O projeto do molde de placas ele é mais elaborado do que o de tarugos, uma vez que são inseridas nessas placas diferentes canais com diferentes profundidades e larguras também, através dos quais vai circular a água que faz a refrigeração do molde. Um outro parâmetro de projeto importante é o raio do canto do molde de lingotamento e também através de resultados experimentais de uma série de informações coletadas ao longo dos anos de operação das máquinas de lingotamento que recomendam que esse raio de canto varie na faixa de 3 a 4 milímetros, isso aqui para o caso de tarugos, e foi confirmado que a utilização desse nível de raio de canto colabora para uma redução da formação de trincas longitudinais na região das quinas. Outro ponto importante, agora relativo às condições operacionais do molde, é o nível do aço na região do menisco. Normalmente se recomenda valores da ordem de 100 a 150 milímetros abaixo do topo do molde,
uma vez que isso tem relação com a distorção da fixação do molde. Se os valores são muito menores, essa região superior vai ficar muito aquecida e isso vai provocar uma distorção maior no sistema de fixação. Valores muito altos para um determinado comprimento do molde vão acarretar uma redução do tempo de residência do aço no molde e, com isso, afetar a espessura da pele solidificada, podendo ter efeito sobre o fenômeno de rompimento do veio, aumentando a sua frequência. Um outro ponto operacional extremamente relevante é a velocidade da água. Através de diferentes estudos, foi constatado que, de forma a garantir que não ocorra a formação de vapor no interior dos moldes, o que provocaria alterações nos padrões de extração de calor, foi recomendado que se utilize valores de velocidade da água na faixa de 10 a 11 metros por segundo. Isso serviria também para manter as temperaturas da face fria, no caso da superfície do molde, de modo a evitar a ebulição da água, que, como já vimos anteriormente, compromete a questão de extração de calor. E no caso da lubrificação com óleo, também vai ser suficiente para manter temperaturas da face quente abaixo do limite de ebulição do óleo, garantindo uma boa lubrificação. Outro aspecto importante relativo à velocidade da água é que ela, nessa faixa, vai reduzir também a intensidade da distorção do molde. Outro aspecto operacional que tem relação com o padrão de oscilação do molde, também com a velocidade de lingotamento, é o tempo de estripamento negativo. Também, através de resultados da literatura, os valores usualmente indicados ficam na faixa de 0,12 a 0,15 segundos. Isso, valores mais altos do que esses têm efeito sobre a questão da profundidade da marca de oscilação e valores mais baixos podem causar problemas nos aspectos de lubrificação do molde. Outro ponto importante é a distância percorrida pelo molde durante o período de estripamento negativo. Mais uma vez, sugere valores da ordem de 3 a 4 milímetros, isso de forma a evitar a aderência entre o veio e o molde, que poderia provocar defeitos superficiais e até o rompimento do veio, e que também colabora no controle da profundidade das marcas de oscilação, que, se forem muito profundas, podem ser um ponto favorável ao aparecimento de trinca nas regiões inferiores da máquina de lingotamento, especialmente nas regiões do resfriamento secundário, onde se tem o encurvamento e desencurvamento do veio. Os canais para circulação de água normalmente são na faixa de 3 a 5 milímetros, e um outro ponto importante na operação do molde se refere à qualidade da água que é utilizada na refrigeração. É importante que ela tenha uma dureza mais baixa para evitar, o critério normalmente recomendado é inferior a 5 ppm, e isso está relacionado com a formação de depósitos sobre a parede interna do molde, que pode limitar a sua capacidade de extração de calor e também aumentar a intensidade de sua distorção. E é importante também porque pouca dureza vai garantir, ou um valor de dureza mais baixo, vai garantir uma espessura uniforme do canal de refrigeração. Caso comece a ocorrer a formação destes depósitos, essa espessura vai variar e se terá em algumas regiões velocidades maiores ou menores da água, dependendo dessa espessura. Então, a qualidade da água é um outro aspecto importante na condução da operação de um molde de lingotamento contínuo.